Olá, abençoados a todos vocês, amados de Deus. Boa noite a todos. Que a graça e o entendimento de Deus esteja com todos vocês. E abençoado, vamos dar continuidade aqui ao entendimento da Bíblia com a mente de Cristo, falando ainda da ressurreição dos corpos, explicando que a ressurreição já aconteceu e que não é do homem terreno. Primeiro quero agradecer aqui os inscritos, aos novos inscritos, pedir que você se inscreva também aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, para que as pessoas que ainda estão debaixo das religiões venham ter um entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo, entendendo que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que a obra de papai já foi consumada e que é para você viver somente por fé no que ele fez e não é para tu querer fazer nada. Entendeu, bebê? Então, continuando aqui, 1 de Coríntios 15, 12, Paulo falando, não comigo, não contigo, nós não existia. Isso daqui para hoje é uma história que eu estou contando, o que já aconteceu. Entende, abençoado? Dizendo para vocês que Paulo, ele foi levantado por Deus para pregar o ministério do Espírito, para pregar para os judeus e para os gentios e para os reis e para todos os homens que existiam naquela geração, do qual está em Mateus 24, 34, que tudo que está na Bíblia não passaria daquela geração. Ou seja, tudo da Bíblia já aconteceu naquela geração. Que geração? A geração de Jesus de Nazaré, a geração de Paulo, a geração da qual se consumou no ano 70. Ou seja, a Bíblia é passado, é uma história. Não é para tu querer fazer nada. E nem imitar Jesus de Nazaré, tá? Que ele também não existe mais. Então Paulo está falando aqui aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e Paulo continua aqui no 12, diz assim, no 10, portanto, seja eu ou sejam eles, Paulo como apóstolo, e se referindo aos discípulos de Jesus anterior a ele. Ele diz, portanto, seja eu ou seja eles, os discípulos, assim pregamos e assim creste. Assim pregamos e assim creste. Quem? Os coríntios. Entendeu, abençoado? Essa carta aqui é para os coríntios. Não tem nada aqui na Bíblia para nós, nada. Nada para nós esperar e nada para nós fazer. É apenas para tu crer que tudo já foi feito. Entendeu, abençoado? A graça, a lei, os profetas, os salmos, ou seja, a Bíblia inteira foi somente para os judeus, para aquelas pessoas que existiam naquela geração. E nós, onde é que nós entramos? Já nascemos com tudo. Já nascemos com tudo o que, Lira? Com a palavra de Deus consumada, com a obra de Deus consumada, da qual ele prometeu e enviou o Filho para fazer, para cumprir, porque o homem não pode cumprir nada. A graça de Deus é um favor imerecido, do quais os judeus e todas aquelas pessoas não mereceram, mas ele teria que cumprir a lei, os profetas e o salmo. Então ele cumpriu todas as coisas. E eles receberam tudo de graça. E nós já nascemos com tudo, não esperamos por nada. Então continua aqui no 12, lembrando de vocês que Paulo está falando da ressurreição de Cristo, né? E a ressurreição dos homens. Esse homem é o homem espiritual e não o homem carnal, o homem natural. O homem natural é carne e sangue, abençoado. De nada se aproveita. Então Paulo diz assim,
1 de Coríntios 15, 12. Ora, falando com eles. Isso aqui é uma pergunta que Paulo fala com eles. Ó. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, dentre eles lá, porque haviam pessoas lá, lá em Coríntios, que não criam na ressuscitação. Então ele diz assim, ó, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, dentre eles lá, dentre os gentios, dentre os coríntios, dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Então, ó, preste atenção. Lá em Coríntios, tinham pessoas que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então, Paulo pergunta para ele, se é corrente pregar que Jesus... Paulo está afirmando, se é corrente pregar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, aí ele pergunta, entendeu? E como afirmam alguns de vocês que não há ressurreição? Aí Paulo continua, ó. 13. E se não há ressurreição, ele começa a explicar. Para ele lá, não para nós. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês estão dizendo que não existe ressurreição, então Cristo não ressuscitou. E aí ele continua, 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então para dizer, olha, se vocês estão certos e você está dizendo que não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então Paulo disse, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou pregando, o que Deus me revelou é vã. E a fé de vocês também não vale nada. E ele continua no 15 e diz assim, ó. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Então, Deus ressuscitou a Cristo. E Paulo está explicando que se não é verdade, se eles estão certos, então ele está servindo de falsa testemunha. Porque ele está afirmando que Deus ressuscitou Cristo. Entendeu, abençoado? Ao qual ele não ressuscitou, se é que é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está falando da afirmação deles lá dos coríntios. E no 16 ele diz, ó, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Lembrando para vocês, né, mais uma vez, que essa ressuscitação do qual Paulo está se referindo, não é do homem carnal. Não é do homem carnal, abençoado. A ressuscitação aqui, de que Paulo está se referindo, é os espíritos, que a obra de Deus ainda não tinha se consumado. Então, aqueles que morriam em Cristo, eles ficavam presos, que Paulo disse que dormiam, ficavam presos na sepultura, no inferno, onde Jesus de Nazaré ficou. E você pode perguntar, sem conhecimento, e por que Cristo ressuscitou Jesus de Nazaré? Já expliquei isso. Somente ele teria que voltar ainda em corpo, para que eles lá pudessem crer que ele ressuscitou, porque espírito ninguém vê. Entende, abençoado? Então, ele continua e diz assim, ó. Porque se os mortos não ressuscitam, 16, também Cristo não ressuscitou. 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Que vossos pecados? Preste atenção, abençoado. Hoje não existe mais pecado para Deus. Hoje não. A partir do ano 70, né? A partir do ano 70, a partir do primeiro dia do ano 70, a partir do primeiro dia do ano 70, não. A partir do primeiro dia após o ano 70.
o pecado para Deus não existe mais. Aliás, a partir do ano 33, quando ele falou está consumado, como a lei era o pecado, a transgressão da lei, mais uma vez, era o pecado para Deus, e a reconciliação do mundo com Deus, mas a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com ele. Então, a partir do ano 33, a partir da cruz, a partir do está consumado, não há mais nada a fazer, né? Não existia mais pecado para Deus. Por quê? Porque Paulo diz, ele morreu pelos nossos pecados. Os nossos pecados, né? Não é matar, não é roubar, não é se prostituir, não é nada disso. Paulo, quando ele disse ele morreu pelos nossos pecados, Paulo está dizendo, olha, ele morreu pelo meu pecado e pelos pecados de vocês. Que pecado, Paulo? A transgressão da lei, o não cumprimento da lei que o homem não pôde cumprir. E a desconciliação do mundo através da desobediência de Adão. Antes, porém, todavia, contudo, como o Filho do Homem veio cumprir todas as coisas, então a Bíblia está cumprida a partir do ano 33, a partir do está consumado, e não tem mais nada a fazer. É para você crer que ele já fez todas as coisas. Só. Não é para tu ter igreja, bebê. Tu é templo e morada dele. Não é para tu ter pastor, não é para tu ter padre, não é para tu ter papa, não é para tu ter macumbeiro, não é para tu ter feiticeiro, não é para tu ter nada, é para tu ter Deus. Crendo que ele já está em você. Entendeu, bebezinho? Então, ó, quando ele diz que ele aqui, ó, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, a fé deles, Paulo explicando e eu explicando para vocês, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Que pecado? Na transgressão da lei, na desconciliação do mundo. Só que ele já tinha consumado tudo isso na cruz, não está consumado. Então, se ele está dizendo que ele não ressuscitou, então ele não cumpriu. E é isso que Paulo tá explicando, o porquê que eles ainda permaneciam no pecado dele. Porque Cristo, ele cumpriu todas as coisas, e por isso que ele cumpriu todas as coisas, ele deu a sua carne por ele. Qual carne? Qual é a carne que eles queriam comer? Era ele lá de faca e garfo. A carne é o homem abençoado. O homem, Jesus de Nazaré, que morreu. A carne é ele. A carne, quem é a carne de Haroldo Lira? Haroldo Lira. Então, ó, ele continua e diz, e ainda mais, 2 pontos, os que dormiram em Cristo pereceram. Tá vendo? Então, se eles tivessem certo que Cristo não ressuscitou, eles permaneceram na transgressão da lei. E aqueles que morreram em Cristo, né, que os espíritos estavam dormindo, estavam presos, esperando a ressurreição, né? Paulo diz que eles pereceram. Eles não foram ressuscitados. Mas aí ele continua e diz assim, se a nossa esperança, né? Nada da Bíblia, abençoado, presta atenção. Nada da Bíblia você pode aplicar em você. Nada. Não é para tu fazer nada, não é para tu dar nada. Não é para tu receber nada. Não é para tu servir nada. Não é para tu aceitar nada. É para tu crer que ele já fez todas as coisas. Não é para tu querer fazer, bebê. Olha, 1 de Coríntios 15, 19. Paulo falando aos coríntios, não a nós. Se a nossa esperança, o que, Paulo? A minha, a de Paulo, a esperança de Paulo e a esperança dele, dos coríntios. Paulo diz, se a nossa esperança, a minha e a de vocês, em Cristo, se limita apenas a esta vida não é esta agora. Esta vida
é a vida de Paulo e a vida dos coríntios. Entendeu, inteligente? Larga o teu macumbeiro. Larga a tua igreja, senão tu não vai entender nada. E ele continua, ó, apenas a esta vida, a vida de Paulo e a vida deles, há 2000 anos atrás. Então ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, a vida deles, somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo está dizendo, olha, se nós estamos aqui e se não tem ressurreição, se não tem nada, nós vamos viver, vamos morrer e vamos para o inferno, para a sepultura, virar pó, então nós somos os mais infelizes dos homens. É isso que Paulo está dizendo. Porque eles diziam lá que não havia ressurreição. Entendeu, inteligente? Aí ele continua aqui, ó, no 20 e diz, mas, aí Paulo vai afirmar, ó, a verdade. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, explicando para eles que ele estava errado. Sendo ele, Cristo, as primícias, o primeiro dos que dormem. Ou seja, o primeiro dos filhos de Deus, Espírito, se referindo ao Filho do Homem, que na verdade é o próprio Deus. E os outros filhos? Nós. Nós quem? Os Espíritos. Entendeu, bebê? E ele continua no 21 e diz, visto que a morte veio por um homem, se referindo a Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ou seja, ele está dizendo, ó, através de Adão, deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Exato. Aí ele vai explicar no versículo seguinte, ó. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, o primeiro dos que dormem, dos espíritos. 21. Visto que a morte veio por um homem, se referindo a Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, se referindo a Cristo. E aí ele continua, e esse homem do qual ele está se referindo, tá? É aquele judeu, Jesus de Nazaré. Então, através de Adão veio a morte, através de Jesus de Nazaré veio a ressurreição dos mortos. E no 22 ele diz, porque assim como em Adão todos morrem. Que todos, Lira? Quem são todos? Todos os homens terrenos, todo o ser humano. Então todos nós, né? Todos nós e os que virão, estamos sentenciados à morte física, à morte biológica. Entende, bebê? E ele continua assim, ó. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que todos? Aqui não é todos os homens. Aqui são todos os eleitos, todos os espíritos revestidos de carne. Ou seja, todos os filhos de Deus, os espíritos, que não é todos os homens. Então ele continua, não é todos os homens terreno, tá? Porque ele diz, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E ele continua aqui no 23 e diz, ó, cada um, porém, olha como é que se deu a ressurreição dos mortos. Presta atenção, porque o teu pastor diz que o teu pai está dormindo, a tua mãe está dormindo, a tua avó está dormindo, a tua bisavó. E aí Jesus vai voltar e vai lá no cemitério, vai ressuscitar todo mundo. Aí o cara vai com essa camisa do Ceará, que eu tô, né? E lá no céu a gente vai se encontrar. Isso é macumba. Isso é feitiçaria. Isso é roubo, é assalto, é escravidão. Então, ó, 1 de Coríntios 15, 24, e então virá, aliás, 1 de Coríntios 15, 23, Paulo explicando como se daria a ressurreição dos mortos, dos espíritos. Mortos por quê, Lira? Porque ele ainda não tinha consumado todas as coisas. Então eles dormiam, aguardavam. O que morreu no dia, do dia 1 ao 33 e do 33 até o ano 70, dormiam.
Cada um, porém, por sua própria ordem. Ó. Que ordem? As ordens espirituais. Cristo, a primícia, o primeiro. Depois, ó, os que são de Cristo. Os que são de Cristo. Os espíritos. Na sua vinda. Então, ó, como foi que se deu a ressurreição? Primeiro ele ressuscitou, né? Quando ele voltou ressuscitado, todos aqueles espíritos que tinham morrido, todos aqueles espíritos que estavam presos no cemitério, que dormiam, ele trouxe esses espíritos juntamente com a ressurreição dele. Essa foi a primeira ressurreição. E aí ele continua no 24 e diz: e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Pai, ao reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Esse principado, né? Esse principado do qual ele está falando, são governos, são poderes. Está se referindo aquele poder que era contra Deus, ou seja, a religião, as instituições religiosas, o templo, os sumos sacerdotes, os cangulosos da época. Entendeu, bebê? Que ele teria que se vingar deles, que foi o último que ele fez. E aí ele diz no 25, ó, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Está vendo? Então toda a religião o maior inimigo de Deus foi a religião. E até hoje. Meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, abandonem essa chamada igreja. Venham adorar a Deus somente em espírito e em verdade. A religião foi que matou Jesus. A religião é que se opõe às coisas de Deus. Tudo está consumado e ele manda você fazer as coisas do qual Cristo, o Filho do Homem, que veio para fazer e já fez. Está consumado. Pelo amor de Deus, abandonem essa chamada igreja. Vocês são todos Satanás. Satanás é quem se opõe às coisas de Deus. A Bíblia já foi cumprida. O justo viverá por fé. E vocês querem viver, querendo imitar Jesus de Nazaré. Ele subiu o monte, eu vou subir monte. Abençoado. Isso faz parte da cultura do povo judeu, abençoado. Vigília, abençoado, vigília. Não é nada mais, nada menos do que um tempo, um período da noite, abençoado. A primeira vigília da noite, 1h da manhã do Brasil. A segunda vigília da noite para os judeus, 2h da madrugada do Brasil. A terceira vigília, 3h da manhã no Brasil, infeliz. Esse negócio de vigília, isso é macumba. Não existe isso! E não existe nada que esses cães, chamado pastor, apóstolo, essa desgraça, junto com esse papa, nada que eles pregam é verdade. Nada! Então ele fala aqui no 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Essa morte, tá, bebê? Viu, doutor teólogo? Essa morte da qual ele diz que o último a ser destruído é a morte, essa morte não é a morte biológica, não é a morte física. Essa morte que seria o último que ele destruiria, se refere à lei de Moisés física, à lei de Moisés jurídica, a queda do templo, a matança daqueles desgraçados, que é o mesmo que estão aí fora, que mataram Jesus, que mataram os profetas, que matavam tudo aquilo que era a favor de Deus, pela fé. É isso, doutor. E no 27 ele diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Olha, se todas as coisas já sujeitou debaixo dos pés dele, o que é que tu vai fazer, abestado?
O que tu tá fazendo, querendo subir monte, descer monte, comer pão, comer suco? Deixa de ser ignorante. Sai dessa macumba. Porque todas as coisas sujeitou. Sujeitou é passado, já aconteceu. Debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. Falando do Pai, falando de Deus. E no 28 ele diz: quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, se referindo ao ano 70, se referindo ao fim daquela geração, se referindo a Daniel 9:24, a invasão do Império Romano, a grande tribulação, a vingança de Deus contra a religião. Entendeu? Que vocês estão aí sendo religiosos, sendo rebelde contra Deus. Toda religião é contra Deus, abençoado. Se envergonhe disso. Crê em Deus só Espírito e verdade. Crendo que a obra dele já foi consumada. E que tu já é templo e morada dele, não é templo de parede. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todo. Já é. Ele já é tudo em todos os eleitos. O próprio Filho se sujeitou a ele. Pronto, acabou a manifestação de Filho. Entendeu, abençoado? Acabou. Porque o Filho era o Pai. O Pai era o Filho. Quando ele se manifestou primeira vez a Israel, era Deus espiritual. Depois ele se manifestou, como Filho. E voltou a ser o que sempre foi. Deus único. E em todos. Entendeu, abençoado? Então, ó, vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. 27 minutos. Amanhã, se Deus permitir, a gente continua. Pedindo que você se inscreva no canal. Entenda a palavra e vá você também explicar, né, abençoado? E mais uma vez, boa noite, te agradecendo aí pela paciência.